Tá de volta com a Manhã da Piedade nesta terça-feira. Gente, olha só, no bloco anterior eu conversei com a veterinária Natália Mello sobre os hotéis, para pets em períodos de férias. E, de acordo com ela, as calopsitas são animais de maior quantidade de registros nas hospedagens nesta época do ano, E aí, você que nos acompanha nesta manhã, você tem vontade de ter um animalzinho deste, Um animalzinho de estimação? Tem vontade de ter uma calopsita? Pois é, sabia que elas são uma boa escolha e são muito, muito inteligentes, viu? Bom, então vamos saber um pouco mais sobre essas aves e os cuidados necessários que devemos ter com elas no dia a dia com a Natália Mello. A Natália que já estava aqui no último bloco, né, Natália? São aves incríveis, né? São muito apaixonantes o convívio com elas. Natália, me conta uma coisa, calopsita, que para quem quer ter um animalzinho em casa, quais são os diferenciais desse bichinho? Então, são aves bem sociáveis, elas vivem em grupo, então elas conseguem ter um convívio muito bacana com toda a família, desde um adulto até uma criança, sob supervisão, porque também são aves muito delicadas. Então, assim, precisa de ter todo esse acompanhamento, mas são aves que são adaptáveis à rotina, da família. É interessante elas conviverem sempre num ambiente coletivo. Então, assim, o convívio com outras calopsitas numa mesma residência é super benéfico. Uma sozinha não vai ficar muito bem. Uma sozinha não vai ficar muito bem. Então, a gente sempre recomenda, que ela tenha uma companhia, assim, direta. Uhum. E são aves que permitem essa aproximação, permite um contato direto, ficar no colo, ficar no ombro, pegar no dedo. Para quem gosta do bichinho sempre por perto, Sim, então é uma boa pedida, É uma ótima opção. Agora, e quanto ao registro, legalização dessa ave? O que as pessoas, antes de adquirir um animalzinho desse, o que elas devem saber? Quais os documentos elas devem ter em mãos? Uhum. No caso das calopsitas, por mais que são animais exóticos, elas não têm essa obrigatoriedade de você ter um registro, de você ter um controle junto aos órgãos ambientais. Então, o próprio IBAMA-IF não exige isso dessa espécie e eles são considerados animais domésticos. Então, em relação a essa questão especificamente, é bem tranquila. Agora, muita gente que tem calopsita fala, o bichinho conversa, fala, e aí? O que as pessoas querem dizer com isso? Eles aprendem a copiar esses sons quando a gente estimula. Então, se a gente proporcionar para eles o contato auditivo, com musiquinhas, alguns sons característicos que você tenha o interesse que ele aprenda a reproduzir, à medida que ele vai tendo contato, ele vai assimilando aquilo e vai repetindo. Então, é possível ter essa interação vocal com eles. Eles vocalizam muito e é a forma de expressão deles. Eles gostam que conversam com eles, então? Gosta de ter essa reciprocidade, de ter esse diálogo, digamos assim. Agora, o ideal é que pegue filhotinho, a pessoa pegue filhotinhos para levar para casa? Quanto menorzinho for o filhote, desde que fazendo todo um manejo adequado para a espécie, a tendência é que ele vai ficar ao longo do tempo cada vez mais manso. Porque ele vai acostumar com aquela pessoa, vai acostumar com aquela família, ele vai ter já esse contato direto com os humanos, digamos assim. E então, assim, é uma forma de ele ter na cabecinha dele uma segurança, desde filhotinho, na presença daquelas pessoas. Agora, e os cuidados diários com esse bichinho, O que a pessoa precisa saber? Olha, o cuidado com a alimentação é muito importante. O que eles comem? Eles comem, o que a gente recomenda, é ração extrusada e específica para calopsita. Então, hoje a gente tem alimentos super prêmios desenvolvidos para a espécie, com base nas necessidades, de todo o organismo deles. E a gente também coloca mistura de semente, mas assim, de forma que não seja disponível ao longo de todo o dia. Não vai deixar a comida lá o tempo inteiro? Não, o tempo inteiro não. No caso da mistura de semente, a gente recomenda sempre uma forma bem controlada, em pouca proporção, porque é um alimento hipercalórico e que eles gostam muito. Então, assim, acaba que eles selecionam as sementes principais de maior interesse e vão deixando as outras alimentações de lado. E aí o ideal é colocar, assim, quantas vezes ao dia? O ideal seria, assim, monitorar de acordo com também qual que é a rotina da casa, a rotina do ambiente. Se o pessoal fica o dia inteiro fora,
Então não teria problema ela deixar, né, à vontade aí para eles ao longo do dia todo. Mas a ração extrusada pode ficar disponível, né, constantemente. As sementes a gente recomenda em períodos do dia, ou na parte da manhã ou na parte da tarde, justamente para também estimulá-los a alimentar da ração extrusada. Bom, e você trouxe, vamos lá na bancada, Sim. Natália, ela trouxe um casal de calopsitas, olha que lindo. Casal, a Gabriela Alpino está aqui conosco. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Gabriela. Olha só, explica pra gente, quem são esses animaizinhos aqui? Ó, aqui a gente tem um casalzinho. Aham. Esse aqui chama Nico. Nico. Essa aqui é a Pituca. Aham. Então, um casal, macho e fêmea. Como identificar, assim, um macho e uma fêmea pela cor? Pela cor, é bem complicado. No caso das calopsitas, o que a gente recomenda sempre, independente do padrão, né, de mutação, é fazer o exame de DNA. Aham. E a gente pode fazer essa sexagem por penas ou por sangue, coleta sanguínea. Então, é o método mais seguro. Existem alguns padrões de mutação, como a silvestre, por exemplo, e a cara branca, que a gente ainda tem uma certa diferença entre macho e fêmea visualmente. Mas, assim, as outras, né, mutações, a gente não consegue afirmar com segurança, né, com clareza. Então, o ideal e o mais recomendado é a sexagem. São muitas espécies de calopsita no mundo? São muitas mutações que a gente fala, porque vão ocorrendo cruzamentos, né, entre eles e vão formando padrões de colorações diferentes. No caso da pituca, ela é o que a gente chama de pérola. No caso do Nico, ele é um arlequim reverso. Isso varia, né, pelo tipo de mancha. Pode brincar, não. Nico, que foi? Esse tanto de gente, esse tanto de luz, câmera, tá estranhando também. E aí, eles são animais no dia a dia, por exemplo, estão habituados com a família, com as crianças, são tranquilos então? Sim. Esses, inclusive, esse casal, eles já convivem há muito tempo. E eles, assim, se reconhecem um ao outro como casal mesmo, como comportamento, né, de macho e fêmea. Agora, eles também foram aproximados sobre uma supervisão, porque o Nico é mais velho. O Nico tem 6 anos, a Pituca está aproximadamente com 5. Então, 1 ano de diferença. 1 ano de diferença entre eles. Então, toda essa aproximação, quando ela é feita um pouco mais tardia, tem que ser supervisionada, porque pode acontecer briga, né? Eles podem se estranhar e tudo mais. E eles brigavam no início? No início, ela ficava mais procurando ele. Ah, que bonitinho. Assim, esse contato também, porque ela já era mais novinha. E depois de um tempo, eles se adaptaram e hoje ele é completamente doido com ela. Se deixá-los separados assim, não vai funcionar? Não. Onde um vai, o outro tem que ir? Onde um vai, o outro tem que ir. Bonitinho. Se um vai para consulta no veterinário, o outro vai acompanhando como companhia mesmo. E aproveita e já faz, né, todo o check-up e tudo. Mas eles são muito alegres, são aves, assim, o convívio com eles, naturalmente, já é muito gostoso também. Bom, e aqui vocês trouxeram uma gaiola ali. Isso. Uma gaiola como essa é o ideal para a pessoa que quer ter uma calopsita em casa? Depende de como vai ser a rotina dessa pessoa, né? Como que é o dia a dia dela. Se ela fica muito tempo fora, se ela fica, assim, mais presente e as aves podem ficar soltas. Então, em gaiola, o animal preso, quanto maior for o espaço disponível para ele, é o ideal, sempre. Seja viveiro, né? Seja até solto dentro de casa também. A gente recomenda cortar as peninhas, para eles não voarem, né, e não correr risco de fuga. Mas em termos de gaiola, a nossa recomendação é quanto maior, melhor. Tá, e ter algo para eles brincarem também do lado de fora? Sim, é fundamental, é fundamental. Então, assim, puleirinhos, pinhas, brinquedinhos, né, são coisas que mexem aí com o interesse deles, desperta essa curiosidade. Então, e eles interagem, né, também caso fiquem muito tempo sozinhos. É preciso a gente dar o que fazer para eles. Tem que ter uma atividade, né? Tem que ter uma atividade, tem que ter alguma coisa para ocupar a cabecinha deles. Gabriela, você é estudante, né, de veterinária? Sou. Você que lida com esses animaizinhos todos os dias também? Lido. Eu trabalho na Zoovete, que é a clínica que a Natália atende. Como é que é o dia a dia com eles? É muito bom, né? Eles são animais muito sociáveis, então, queira ou não, pode ser um cliente, mas a calopsita vai subir no seu dedo e você vai ficar apaixonada do mesmo jeito, mesmo ela não sendo sua ou sendo sua.
eles são clientes da clínica. Eles são muito bonzinhos e todo mundo é apaixonado por eles. E nem nosso é. É de um cliente da clínica. Sim. Olha só, gente. E eles já são super acostumados com a gente, com a nossa rotina. Já reconhece frequentam pela a voz clínica. até, né? Sim. Agora, aqui na gaiola, voltando a falar, vocês colocaram umas correntes coloridas aqui. Sim. É para eles se distraírem. Isso, é como forma deles interagirem, deles brincarem. Então, assim, o Nico, principalmente, ele adora essa corrente. Quando ele fica ali dentro, mordida. né? Ela tá toda bicadinha. É verdade, ali, Dá ó. pra ver já. Então, às vezes ele tá no poleirinho de cima, ele brinca. Se ele tá embaixo, ele balança ela também, gosta de brincar. Isso aqui é uma cordinha, deve ter um nome específico, mas é de brinquedo também. É uma cordinha também. E o próprio poleirinho, dá pra ver que ele tá todo bicado. Todo bicado ali, dá pra ver. Então, tudo que é de madeira, eles têm esse potencial, inclusive assim, destrutivo. Então, para uma ave que fica solta dentro de casa, tem que tomar esse cuidado também com os objetos, né? Com mobília. Corre o risco, então, a mesa, Sim, corre. cadeira, o pé Corre da o cadeira risco. lá. Rodapé, parede, são coisas que eles ficam atraídos aí. E agora, tô vendo que a ração tá ali, não é? Sim. É aqui essa. Aqui essa e ali. Ali é um pouquinho de semente. Semente É o que a gente que você chama disse. de mistura de sementes, isso. E a água ali, né? A água sempre disponível, sempre à vontade. Eles tomam bastante água? Tomam. E principalmente nessa época mais quente, né? No verão, então tem que estar bem atento à higiene dos comedouros, dos bebedouros, a limpeza, tá sempre com a água fresquinha, porque eles também são bagunceiros, né? Joga às vezes a ração dentro da água, dentro do bebedouro. É uma limpeza que tem que ser feita diariamente, né? Diariamente. Até, às vezes, 2 vezes ao dia, dependendo do, né, o suporte aí que a pessoa consegue proporcionar. Agora, e os hábitos de vida? Eles se adaptam facilmente aos hábitos de vida de uma família? São mais noturnos, são mais diurnos? Não, eles se adaptam bem. E a rotina, né, diária deles é bem diurna. Então, bem cedinho, eles já acordam, já começam a chamar atenção, querer conversar com todo mundo. Começa a cantar Começa também? a cantar também. Então, eles acompanham toda essa rotina diurna da família. Então, para uma pessoa que fica o dia inteiro fora e não consegue dar essa atenção para eles, a gente tem outras espécies que talvez seriam mais adequadas. O ideal é que fique pelo menos uma pessoa dentro de casa dando atenção, então. Ou então que eles convivam, né, em grupo, assim, 2, 3, de repente 4, porque sozinhos não é recomendado. O mesmo. indicado sempre é levar um casal, então. Pode ser um casal, ou então 2, né, 2 machos, 2 fêmeas. Mas nunca um sozinho. Nunca um sozinho, exatamente. Agora, a pessoa, antes de adquirir, ela deve pensar também nos custos, né? É Sim. caro ter esses animais em casa, Natália? Não. O manejo deles é bem tranquilo. Então, assim, acaba que a alimentação, dependendo do pacote de ração, a gente sempre recomenda pacotes fechados. Ah, tá. Nunca alimentação a granel, porque a gente vê muito, né, sendo comercializada. Principalmente as sementes, tem que ter um cuidado redobrado. Nessa época do ano também, que fica muito quente, chove, a umidade é prejudicial, né, para a alimentação. Mas o manejo deles se restringe, né, basicamente, a suplementações vitamínicas. O que a gente recomenda sempre o acompanhamento veterinário. Mas são animais que, quando bem manejados e bem cuidados, dificilmente apresentam problemas. Quase não adoecem, não? Dificilmente, desde que bem cuidado, supervisionado, com todos os exames em dia, né? Qual que é a expectativa de vida de uma calopsita? A gente tem, em média, em cativeiro, em torno de 15 anos até 20 anos. Assim, a gente nunca recebeu na clínica um paciente com essa faixa de 20 anos. Mas já atendemos pacientes com 16, 17 anos. Agora, para adquirir um casal de filhotinhos, quanto que a pessoa vai ter que desembolsar? Depende do local onde ele vai, né, adquirir essas aves. Mas aí, em torno de R$300, R$200, dependendo do padrão do padrão de coloração, né, de mutação. O indivíduo manso, já sexado. Mas assim, a gente encontra... Tudo isso influencia? Tudo isso influencia. Entendi. Todo esse preparo, né, que envolve o manejo do animal, quanto mais saudável, mais seguro for,
mais rígido for esse controle, ele vai ter provavelmente um custo um pouquinho mais elevado. Bom, acho que eles gostaram daqui, né? Eles estão super tranquilos. Ficaram bem à super vontade adaptados. aqui. Estão se Não sentindo em estranharam. casa. Acho que fizeram limpeza ali. É. Vamos que vamos. Natália, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo Obrigada conversar pelo conosco. convite. Por ter trazido esses animaizinhos tão especiais, A né? gente que agradece. Muito obrigada também, viu, Gabriela? Obrigada. Bom, então vamos para um rápido intervalo, né? Vamos fazer uma pausa no nosso programa. Eu volto daqui a pouquinho. No próximo bloco, o assunto é a programação do Museu de Férias de Ciências Naturais da PUC Minas. Não saia daí.